Bom, se tem uma coisa que incomoda muito é dor de ouvido, não é? Em muitos casos, ela se torna até mesmo insuportável e geralmente são as crianças as mais afetadas. E nessa época do ano, com as férias, o contato com a água do mar, a piscina, acaba sendo mais recorrente. E também tem outros fatores que podem contribuir, que são as bactérias, os fungos ou os vírus, que eles invadem os ouvidos e causam dor. Vamos conversar agora com o Dr. Jamal, que vai falar como podemos evitar e tratar esse mal. Seja bem-vindo, doutor. Olá! Tudo bom com você? Vai? Feliz Tudo ano bem? novo, Feliz muito ano bom te novo ver. Também. Ah, eu amo. Adoro também, doutor Jamal. E você sabe que eu vou contar um negócio aqui para todo mundo. Conte. Eu conheço uma pessoa que era criança e teve uma dor de ouvido e começou a chorar. E aí a Dinda dela, em vez de ajudar, sabe o que ela fez? Começou a chorar junto. É verdade, doutor Jamal. Quem é essa pessoa aqui, ó? Sou eu. Sabe quem me contou? Ela. Eu tive isso mesmo. Você está muito bem informado. Eu perfurei o tímpano quando criança. Soube, tá vendo? E começou com uma dor de ouvido. E chorou. Que foi crescendo, 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 crescendo. Saiu um pouquinho de sangue do meu ouvido. Isso. Eu tive febre muito alta e muita dor. E hoje nós vamos explicar para todo mundo o que causa essas dores, por que criança é mais comum que adulto, ou será que não é? Será que criança... Fica aí, porque nós vamos explicar tudo. Teremos, então, mitos e verdades, perguntinhas, Isso. para que a gente tire todas as nossas dúvidas. Vamos começar, então, com uma pergunta? Vamos lá, então. Ó, primeira pergunta na tela para você, que já é sobre as crianças. Crianças têm mais tendência a ter dor de ouvido do que os adultos? Isso é verdade ou mentira? É mito ou verdade? Verdadeíssima. Isso é verdadeíssima e eu vou explicar por quê. São alguns motivos. O primeiro deles, vamos olhar esta maquete aqui e explicar para vocês por que as crianças têm mais dores de ouvidos. Nós estamos vendo aqui essa maquete que mostra o nariz. Aí você fala, mas por que o nariz? Se nós estamos falando de dor de ouvido? Porque lá no fundo do nariz... Lá no fundo tem a comunicação que vai para os ouvidos. Opa, tá tudo interligado, então. Tá tudo interligado. Então, criança muito pequena tem uma característica diferente. Esse canal, ele é mais curto, mais aberto e mais horizontal. Então, crianças muito pequenas têm maior tendência a ter otites. E os pais erram muito em uma situação comum demais que eu já vou dizer para vocês. Criança que mama deitada. Você que tá aí, você deu mamar deitado pro seu filho, para sua filha, sabe, no meio da noite, o bebê chora, a mamãe, tô com sono, deita, dá o peito deitada, o leite vai para os ouvidos e dá infecção e dá dor de ouvido. Olha só, doutor. Isso, pois é. Então, mamar deitado não pode de jeito nenhum, sempre a 45 graus. Toda vez que o bebê mamar deitado, isso pode dar dores de ouvido. Outra situação é quando a criança começa a segurar a mamadeira. Aí todo mundo fala, que fofinho, segura a mamadeira, que lindo. A hora que o bebê segura a mamadeira, a mamãe sai para fazer outra coisa. Aí o bebê escorrega e aí mama deitado. E não pode? Não pode. Então, criança tem mesmo dores de ouvido com uma frequência muito maior por essa característica de comunicação entre ouvido, nariz e garganta. Sem contar que criança, Pamela, tem muita... problema de via respiratória, rinite, adenoide, sinusite, então isso pode gerar também dores de ouvidos. E como você mostrou, como está tudo interligado, uma vez que tem algum problema no nariz, pode ir para o ouvido, para a garganta, é tudo algo unido. Isso, por isso eu falo sempre que a minha especialidade é ouvido, nariz e garganta, não é à toa, é porque é uma coisa só. Perfeito. Né? Seguimos então agora. A perda da audição nunca ocorre pelas otites. É mito ou verdade? Isso é um mito e tem que se tomar muito cuidado com esse mito. Eu trouxe até uma maquete aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Essa é uma maquete que mostra aqui a orelha, deixa eu deixar ela aqui, ó. A orelha, o canal do ouvido e a membrana do tímpano que está aqui. Aí a membrana do tímpano, ela tá aqui no fundo, tá vendo, ó?
Mas, quando a pessoa tem uma otite média, como aqui, por exemplo, isso aqui pode acontecer. A membrana do tímpano pode perfurar, ó, não tá dando para ver direito aqui, mas eu vou botar o dedo aqui atrás, ó. Aí tem um furo aqui, ó. Ó, tem um furo, dá para ver agora, dá para ver direitinho. Dá para ver direitinho. Ó o furo. E foi o que aconteceu com você. Perfurou, vazou, mas essa perfuração ela pode fechar ou não. Se ela não fechar, pode dar perda auditiva. No meu caso, fechou, então eu ouço bem, mas poderia ter acontecido algo mais grave. Com certeza, não há dúvida nenhuma. As otites podem dar, sim, perdas auditivas e podem ser irreversíveis. E o que é a otite? Você mostrou pra gente, é uma inflamação, é isso? Isso, vamos de novo na maquete. Otite é o nome dado a uma inflamação no ouvido. Ocorre que o ouvido começa na orelha, portanto, pode ter uma otite causada por um trauma, um machucado. Pode ter otite causada no canal do ouvido. Qual que é a causa mais comum? Nós vamos mostrar já aqui para vocês. É aquele bastão que as pessoas põem, né? As pessoas põem um bastão, né? Tem um nome aí. Aí o que acontece? Pode machucar. Outra coisa que também vou mostrar já, eu trouxe uma boia aqui, ó, para vocês, para a gente ver como as natações podem gerar. Isso nós chamamos de otite externa, é fora. Temos a otite média, que é uma otite já dentro do ouvido, né? Depois da membrana do tímpano, a membrana fica aqui. E nós temos as otites internas, que são muito raras. Mas otite é uma inflamação no ouvido, que pode ser externa ou pode ser média. As otites médias são mais comuns causadas pelo nariz. A otite externa é mais comum na natação. Pô, é muito bom a gente nadar, né? É muito gostoso, criança gosta de nadar. Às vezes a água entra no ouvido, a água entrou no ouvido, tô sentindo uma água no meu ouvido. Tchan! Haste flexível. Haste flexível. E eu ainda trouxe uma mega haste flexível. Trouxe uma gigante. Trouxe, mas vai ter uma surpresa meio dramática para quem está em casa aqui. Porque eu peguei a minha haste e comecei lá a limpar o meu ouvido, achando que eu estou limpando. Opa, quase que eu derrubo aqui. Limpando o meu ouvido. Limpando coisa nenhuma. Você está machucando o seu ouvido, porque às vezes a pessoa sem querer faz isso aqui e... Ai! Vocês não viram ainda, mas verão agora. E machucou. Machuca. Machuca, sangra. As pessoas não têm noção da gravidade que é poder perfurar a membrana do tímpano, machucar o conduto auditivo com uma haste flexível de algodão. Muitas pessoas põem uma haste que faz em casa com palito de dente, palito de fósforo. Machuca, muito cuidado com haste flexível. Se você for ler na instrução da embalagem, não é para pôr dentro do ouvido. É só para limpar por fora. Qual é a forma correta de limpar o ouvido, já que eu não devo então utilizar a haste? Isso, existe uma forma que a gente sempre brinca, mas que você que está em casa nunca mais vai esquecer. A gente limpa o ouvido com o cotovelo, ó. Ó. Como assim, doutor? Não pode. Toda vez que você tentar mexer no seu ouvido é pior. A única forma é um papel, um lencinho, a toalha também depois do banho. Tudo que entrar, vamos ver de novo aqui, ó. Tudo que passar dessa entrada aqui, ó, qualquer coisa que você faz aqui, você pode machucar. Eu pergunto, você que está em casa, sabe qual é o comprimento do canal do seu ouvido? Não. Eu não sei. Eu também. Sabe o diâmetro? Sabe a curvatura? Você não sabe, então como é que você vai botar um negócio lá dentro? Como assim? Então, gente, para! As hastes de algodão ou qualquer outra coisa, porque nós trouxemos outra coisa aqui para mostrar para vocês que as pessoas erram. Toda vez que você passar do seu campo visual, você vai estar mexendo numa área que você não conhece, que é sensível e pode ter sequelas definitivas. Portanto, nunca introduzir nada
no ouvido. Anotamos, anotamos. E falando de rinite ou sinusite, elas podem dar otite? Isso é mito ou verdade? Isso é uma verdade verdadeira, porque, como nós mostramos aqui, nós temos o nariz, mas aqui são os seios da face. Então, os seios da face também podem produzir secreção que pode ir para os ouvidos. Aí a dica para vocês, a dica é qualquer quadro respiratório, rinite, sinusite, resfriado, gripe, nariz entupido, catarro, cuida logo, cuida o quanto antes, porque se você deixar evoluir, vai para o ouvido. Então, se você que já teve uma otite por causa de sinusite for lembrar, tudo começa no nariz, não é direto no ouvido, Pamela, começa aqui. Aí vai, 3, 4, 5 dias, aí dá dor de ouvido. Então, cuide logo. Soro fisiológico no nariz, lavagem nasal, tem vários frascos de lavagem nasal agora para adultos, para crianças. Você coloca no nariz, lava, tira catarro, limpa, faça inalações com soro fisiológico, mantenha a hidratação do seu corpo para evitar as otites. Então a dica é, sinusite ou crise respiratória alta de qualquer forma, trata o quanto antes. E eu posso fazer soro fisiológico caseiro? Pode! Vamos ensinar a fazer soro fisiológico caseiro. Cuidado! Soro fisiológico para a via respiratória não é o soro de diarreia. Portanto, o soro fisiológico é diferente. Soro fisiológico é só água e sal, não tem açúcar. Açúcar é quando tem diarreia. Então, água e sal, 1 litro de água fervida ou uma água filtrada. Eu prefiro fervida que tira o cloro. Espera esfriar. 1 colher de sopa rasa de sal, sal de cozinha. Água e sal é soro fisiológico, 2 componentes. E aí pode lavar em abundância, né? Em abundância, quanto mais melhor. Tira a secreção, vai fazendo ou com uma seringa ou pingando. Você pode pegar aí um conta-gotas, se for uma criança pequena. As mães perguntam, quanto que eu pingo? Pode ser o conta-gotas inteiro, mas meu filho vai afogar. Afoga nada, soro fisiológico não afoga ninguém. O pessoal de casa mandou perguntas pra gente, vamos pra primeira. Vamos lá. Tive uma sinusite e tratei com antibióticos por 14 dias, porém estou com muita dor no ouvido esquerdo. Isso pode ser por conta da sinusite? O que fazer? A Rafaela Elias que pergunta. E a gente não acabou de falar, Falamos. É sempre depois, você vê, é sempre depois. Sim, o mais provável é que essa crise não foi resolvida. Uma vez que não foi resolvida, deve ter mantido a congestão, tampou o ouvido, dá aquela sensação de ouvido tampado, descendo a serra, que fica tentando engolir forte, abrir a boca para ver se consegue compensar a pressão e isso pode ter dado otite. Sim, trate o seu nariz para poder resolver o seu problema de ouvido. Isso que você demonstrou de abrir a boca para tentar soltar o ouvido, nós também fazemos aquela técnica de apertar o nariz. Pode ou não pode? Que você legal. Aperta, faz pressão. Gostei da sua pergunta. Haha, essa pergunta foi genial, sabe por quê, gente? Pode se não tiver catarro no nariz, porque se tiver o catarro vai pro ouvido. Mas se não tiver, pode? Pode. Eu tinha certeza que você ia falar que não pode. Pode, inclusive, quando a pessoa está descendo a serra, a gente pode fazer no avião. Só que assim, cuidado, gente. Se tiver com catarro no ouvido, no nariz, tá assoando o nariz, não pode, porque aí o catarro vai no ouvido. E sabe o que pode ter acontecido com a Rafaela também? Numa dessas crises de sinusite, ela foi assoar o nariz, estava muito tampado, forçou, foi pro ouvido. Entendi. Muito cuidado, não pode assoar o nariz forte quando o nariz estiver muito entupido. É o que todo mundo quer fazer. Está muito entupido, eu vou assoar. Só que não é isso, porque às vezes está entupido por inchaço e não por catarro. Aí a secreção vai para dentro do ouvido e aí você já sabe da otite. Temos mais uma pergunta sobre poder ou não poder. Colocar azeite morno ou vinagre no ouvido melhora a dor? Então, a Lara Lima que pergunta. Eu pus aqui, até aqui o azeite, né? Bom, a história é a seguinte. Isso aqui é muito tradicional, colocar azeite no ouvido, né? Então, isso era num momento em que a medicina não tinha tantos recursos. Por que o azeite? Porque o azeite mantém a temperatura mais quente, mais tempo.
Então ficava aquele morninho aliviando. É claro, gente, nunca pinguem nada, nunca coloquem nada no ouvido, nem remédio, nem álcool, nem azeite, nem leite de peito. Eu já vi um monte de coisas. Não pode, sem a orientação do médico. Existem gotas de ouvido, existem algumas situações. Azeite no ouvido, nunca nenhuma vez. A recomendação, dor de ouvido, a primeira conduta, a qualquer hora do dia, de madrugada, porque dor de ouvido, Pamela, é 3 da manhã, viu? É sempre de madrugada, né? Sempre de madrugada. Doutor Jamal nem dorme, o telefone dele já toca de madrugada. Tempo todo, tá doendo meu ouvido. Por que de madrugada? Por que será que as doenças pioram de madrugada? Porque, gente, nós temos dentro do corpo o nosso corticoide próprio, o corticoide que é liberado no nosso corpo, e é só de manhã. Quando chega de madrugada não tem corticoide, só que o corticoide é anti-inflamatório, ele é antiálgico, e aí o que acontece? Dor. Então é por isso que piora de madrugada. Então qualquer hora passa uma fraldinha, um pano, uma toalha, aquece uma bolsa de água quente morninha, né? E deixa, você vai ver, passa dor na hora ou pelo menos melhora. Acabou de responder a próxima pergunta, Opa. que é justamente sobre compressas com panos quentes no ouvido. Isso sim, então, pode diminuir a dor. A Juliana Pérez que pergunta. Juliana, só lembra de uma coisa aí, pessoal. Não pode ser a compressa úmida. Ela é morna, porque úmida com água, então você pega uma toalha com água quente e espreme, não, porque aí vai manter a umidade. Então tem que ser seco, tá bom? Ou passa ferro, ou esquenta numa lâmpada, ou você usa uma bolsinha de água quente. E aí pode dormir também com a toalha, não tem dormir. problema, Nossa, desde que ela esteja seca. A dor passa muito rápido, ou pelo menos ameniza bastante. Estou com o ouvido completamente entupido e sem escutar direito. Eu fiz lavagem, mas não melhorou. O que eu preciso fazer agora? A Ofélia Ramos que pergunta. Então, Ofélia, se o problema fosse somente a cera e você fez a lavagem ou ainda ficou cera, ou a lavagem gerou uma inflamação no canal do ouvido, ou não era cera, ou era uma otite média, aquela que está atrás da membrana do tímpano e, portanto, a lavagem não adianta nada. Volte ao seu médico otorrino de confiança. Gente, o médico otorrino está para ajudar vocês. Todos os médicos estão para ajudar. Volte nele, explique a situação, ele vai te ajudar. Todo mundo precisa fazer lavagem no ouvido, ir até um otorrino e fazer ou não? Não, de forma nenhuma. Isso é muito eventual, a necessidade de lavagem de ouvido existe. A cera não é sujeira, a cera não é doença, mas quando ela atrapalha, ela tem que ser removida. Isso é uma eventualidade. Próxima pergunta. Existe algum tratamento preventivo para crianças que têm casos frequentes de dor de ouvido? Daniela Petrucci que pergunta. Daniela, exatamente isso. Manter o nariz bom. Se a gente mantém o nariz bom e sempre hidratado, limpando o nariz de criança, não deixando as crises respiratórias, porque elas acontecem, não deixando as crises evoluírem, mantendo, então, os cuidados para não mamar deitado, se for criança em fase de mamar, lactente. E a principal dica, quando isso é para otite média, né? Então, não mamar deitado, manter o nariz sempre higienizado, limpo, tratar as rinites, cuidar rápido de crises respiratórias. E se for época de piscina, a forma da gente evitar é, a cada hora que a criança fica dentro da água, tem que deixar meia hora fora da água. Para secar. Para secar, exatamente. Então, meia hora de piscina dentro da água já faz o combinado. Quando passar uma hora, você fica meia hora fora, aí vai secar e não vai deixar ter Difícil otite. esse combinado, hein? É difícil, negociar claro que com a criançada. Mas você sabe que eu trato muito de criança e eu falo sempre, se você tiver plena convicção, segurança e firmeza, a criança aceita. O duro é quando a mãe, ela fica insegura de dar esse tipo de ordem, porque é o seguinte, explica, olha, pode dar dor de ouvido, então é assim, nós vamos fazer assim, a cada hora, meia hora fora. E a lavagem nasal, já que é importante cuidar do nariz para não ter dor de ouvido, eu devo fazer sempre ou só quando eu estou em crise? Sempre. A lavagem nasal é um mecanismo de proteção, limpeza, higienização da via respiratória. Recomendo que seja feita 2 vezes ao dia, todos os dias. Pode ser com frasco de lavagem, existe frasco de lavagem infantil, pode ser com a seringa, pode ser com conta-gotas. Você
pode repetir isso preventivamente. Vou mostrar como faz aqui, sem a água, para as pessoas saberem como é que faz a lavagem nasal. Primeira coisa, quando você colocar no frasco, ou usa o sachê ou o soro fisiológico, coloca no nariz, pensa, queixo no peito e vira um pouquinho e aperta. Então, queixo no peito e de lado, aperta. Suavemente o soro vai sair do outro lado. Se ele não sair, não força. Não força. Porque pode estar inchado e você vai forçar, vai prejudicar. E aí repete do outro lado. Aí repete em abundância. do outro lado, exatamente. Próxima pergunta tem a ver com água. Comecei a frequentar a hidroginástica há 7 meses, porém já tive 3 vezes otite. O que eu devo fazer para prevenir as dores? Quem pergunta é a Sarina Cavalcante. Sarina, certamente existe uma relação direta de causa e efeito entre esse seu novo, essa nova sua atividade, que é muito maravilhosa, que é a hidroginástica, mas certamente é uma otite externa de repetição. Então, primeiro lugar, cuidado, não use os protetores. Tampão. Não use tampão. Vou repetir aqui. Não use tampão, não use tampão, não use tampão. Por quê? Porque o tampão, além de machucar na hora que coloca, ele nunca veda totalmente. Aí um pouquinho de água entra. Fica presa. E fica presa, um pouquinho a água entra, mas não consegue sair. Então, se você faz hidroginástica ou se você vai fazer natação e tem dores de ouvido, procure um médico otorrino para talvez fazer uma lavagem e evitar essas crises, ok? Então isso também vale para a touca, não devo cobrir o ouvido com a touca, eu tenho que deixar meu ouvido livre. A touca pode, porque na verdade ela não vai apertar e a touca também não veda totalmente, ela protege um pouquinho. O duro é quando a pessoa pega o silicone e fica forçando, aí machuca. Sem contar que eu já tirei vários pedaços de silicone de dentro de ouvido. Porque esse silicone aqui, ó. Olha como é que é a pessoa que faz silicone, ó. Ela coloca lá, aí fica o negócio lá dentro. Cuidado, não deve, não recomendo. Doutor Jamal é otorrinolaringologista. Eu adorava essa palavra quando eu era criança. É muito legal. Otorrinolaringologista. E você encontra Doutor Jamal no @doutorjamal. @doutor Jamal, sempre com uma aula, com essa simpatia. Imagina, obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a você. Ótimo vê-la, viu? Muito bom mesmo. Obrigado. Bom comecinho de ano pra você.